Leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Capítulo 3. O Poder Milagroso de seu Subconsciente. O poder de seu subconsciente é ilimitado. Ele o inspira e orienta. Evoca as cenas vividas do tesouro da memória, controla os batimentos do seu coração e a circulação do sangue, regula a digestão, a assimilação e a eliminação. Quando você come um pedaço de pão, ele o transmuta em tecido, músculo, osso e sangue. Esses processos estão além da capacidade da pessoa mais sábia que caminha neste momento sobre a Terra. Ele controla todos os processos vitais e funções do corpo e conhece a solução de todos os problemas. O subconsciente jamais dorme ou descansa. Está sempre em atividade. Você pode certificar-se deste poder milagroso simplesmente dizendo a ele antes de dormir que quer que certa coisa seja realizada, e vai ficar atônito ao descobrir que lhe serão liberadas forças existentes em você que o levarão ao resultado do que deseja. Ele é uma força de poder e sabedoria que o põe em contato direto com a onipotência. Este é o poder que move o mundo, guia os planetas em suas órbitas e faz com que o Sol brilhe. A mente subconsciente é a origem das ideias, inspirações, ânsias altruístas. Graças a ela, Shakespeare compreendeu e resolveu grandes verdades ocultas ao homem comum de seus dias. Graças a ela também, Fídias, o escultor grego, desenvolveu a arte e a perícia necessárias para esculpir no mármore e criar no bronze a beleza, a ordem, a simetria e a proporção. É a fonte profunda de onde grandes artistas retiram um poder por todos reverenciado, e que permitiu ao grande artista italiano Rafael pintar suas Madonas e ao grande músico alemão Beethoven compor suas sinfonias. Em 1955, fui convidado a dar uma palestra na Yoga Force University em Rishikesh, Índia. Durante minha estada, tive uma longa conversa com um cirurgião de Bamboim, que lá estava em visita. Por ele soube da história impressionante do Dr. James Isdale. O Dr. Isdale, um cirurgião escocês, trabalhou em Bengala na década de 1940. Isso aconteceu antes que começassem a ser usados éter e outros métodos modernos de anestesia química. Ainda assim, entre 1943 e 1946, esse médico realizou cerca de 400 grandes operações cirúrgicas de todos os tipos, incluindo amputações, remoção de tumores, metástase, operações de olhos, ouvidos e garganta. Todas as operações foram realizadas apenas com anestesia mental. Os pacientes diziam que não sentiam dores e nenhum deles faleceu durante a cirurgia. Igualmente espantoso foi a taxa extremamente baixa de mortalidade dos pacientes do Dr. Isdale nos pós-operatórios. Isso aconteceu bem antes de cientistas ocidentais como Louis Pasteur e Joseph Lister descobrirem a origem bacteriana das infecções. Ninguém sabia que as infecções pós-operatórias eram devidas a instrumentos não esterilizados e a organismos virulentos. No obstante, quando o Dr. Isdale sugeria a seus pacientes por meio da hipnose que nenhuma infecção ou condições sépticas se desenvolveriam, o subconsciente dos pacientes respondia à sugestão e punha em ação os processos necessários para combater os perigos potencialmente letais das infecções. Pense nisto. Há mais de um século, no outro lado do mundo, um cirurgião escocês descobriu os poderes milagrosos da mente subconsciente. Essa constatação é suficiente para nos deixar boquiabertos.
Mas os poderes transcendentais que inspiraram o Dr. Isdale e protegeram seus pacientes de perigo mortal podem ser seus também. A mente subconsciente pode livrá-lo de toda dor e sofrimento, dar solução para todos os problemas, qualquer que sejam. Há em você um poder e uma inteligência que transcende em muito o intelecto, levando-o a maravilhar-se com tudo isso. Essas experiências o farão rejubilar-se e acreditar nos poderes milagrosos da mente subconsciente. O subconsciente é o livro de sua vida. Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que escreva, grave ou imprima na mente consciente, você vai experimentá-los como manifestação objetiva sob a forma de circunstâncias, situações e eventos. O que escreve internamente, você experimenta externamente. Sua vida tem dois lados, objetivo e subjetivo, visível e invisível, pensamento e manifestação. O pensamento é percebido como uma sequência de disparos neurais no córtex cerebral, que é o órgão usado para a mente raciocinadora consciente. Quando a mente consciente ou objetiva aceita inteiramente o pensamento, ele é transmitido para as partes mais antigas do cérebro, onde se torna carne e se manifesta no que você experimenta. Conforme já explicado, o subconsciente não tem capacidade de argumentar, baseia-se apenas no que você escreve nele. Aceita como final o veredito ou a conclusão da mente consciente. Esse é o motivo por que você está sempre escrevendo no livro da sua vida, uma vez que seus pensamentos se transformam em suas experiências. A esse respeito, escreveu o filósofo americano Ralph Waldo Emerson: o homem é o que ele pensa durante todo o dia. O que é impresso torna-se expresso. William James, o pai da psicologia americana, disse que o poder que move o mundo está na mente subconsciente. Ela é una com a inteligência infinita e a sabedoria sem limites. Alimentada por fontes ocultas, é denominada a lei da vida. O que você nela gravar, ela moverá céus e terras para realizar. Por isso mesmo, você tem que gravar ideias certas e pensamentos construtivos. A razão de tanto caos e sofrimento no mundo reside no fato de tantas pessoas pouco saberem da interação entre as mentes consciente e subconsciente. Quando os dois princípios estão de acordo, em concórdia, em paz, sincronicamente, juntos, você tem saúde, felicidade, paz e alegria. Não há doença ou discórdia quando as duas trabalham juntas, de modo harmonioso e pacífico. No mundo antigo, Hermes Trismegisto tinha a reputação de ser o maior e mais poderoso mago já conhecido. Ao ser aberta a sua sepultura, séculos após a sua morte, os que estavam em contato com a sabedoria dos antigos aguardaram o momento maravilhados e com grande expectativa. Dizia-se que o maior segredo de todas as eras seria encontrado na tumba, e assim foi. O segredo era: assim como dentro, assim como fora, assim como em cima, assim como embaixo. Em outras palavras, tudo o que você grava na mente subconsciente é expresso na tela do espaço. A mesma verdade, aliás, foi proclamada por Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e por todos os videntes iluminados de todas as eras. Tudo que você aceita subjetivamente como verdade é expresso sob a forma de situações, experiências e eventos. Ação e emoção têm que se equilibrar, assim como no céu, sua mente, assim como na terra, seu corpo e ambiente.
Esta é a grande lei da vida. Em toda a natureza você vai encontrar a lei da ação e reação, de repouso e movimento. As duas têm que se contrabalancear, e quando isso ocorre, há harmonia e equilíbrio. Você está aqui para deixar que o princípio da vida flua rítmica e harmoniosamente em sua pessoa. O que entra e o que sai devem ser iguais. Gravação e impressão devem ser idênticas. Toda a sua frustração tem por origem desejos insatisfeitos. Se você pensa de forma negativa, destrutiva, perversa, esses pensamentos geram emoções destrutivas que têm que ser expressas e precisam encontrar um escoadouro. As emoções de natureza negativa manifestam-se frequentemente sob a forma de úlceras, problemas cardíacos, tensão e ansiedade. O que é que, nesse instante, você pensa e sente sobre si mesmo? Cada partícula de seu ser expressa essa ideia. Sua vitalidade, seu corpo, sua situação financeira, seus amigos e status social constituem reflexos perfeitos da ideia que você faz de si mesmo. Esse é o significado real do que é gravado em sua mente subconsciente e que se expressa em todos os aspectos de sua vida. Nós nos prejudicamos com as ideias negativas que cultivamos. Com que frequência você se prejudicou ao ficar com raiva, ciúme, assustado ou vingativo? Você não nasceu com eles. Alimente o subconsciente com pensamentos geradores de vida e elimine todos os padrões negativos nele alojados. Continuando a fazer isso, todo o passado será apagado e desaparecerá de sua memória. O subconsciente cura câncer de pele. A prova mais convincente que alguém possa ter do poder curador do subconsciente é uma cura pessoal. Há mais de 40 anos tive um câncer de pele. Consultei os melhores médicos que tentaram os tratamentos mais avançados que a ciência médica poderia oferecer. Nenhum deles funcionou. O tumor tornou-se cada vez mais grave. Certo dia, um pastor, um homem que possuía um profundo tesouro de conhecimentos psicológicos, falou-me do significado profundo do Salmo 139 e me chamou a atenção para o seguinte trecho: No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Explicou-me que a palavra livro significava minha mente subconsciente, que havia formado e modelado todos os meus órgãos a partir de uma minúscula célula original, e ressaltou que desde que o subconsciente formara meu corpo, poderia também recriá-lo e curá-lo de acordo com um modelo interior perfeito. E o pastor me mostrou seu relógio. Este relógio teve um fabricante, disse, mas antes de tornar-se uma realidade objetiva, o relojoeiro necessitava ter uma ideia bem clara do relógio. Se por alguma razão o relógio deixar de funcionar como deve, a ideia que dele faz o relojoeiro lhe dá o conhecimento de que necessita para consertá-lo. Compreendi que ele estava com uma analogia tentando me dizer: a inteligência subconsciente que criou meu corpo era como o relojoeiro. Ela sabia exatamente como curar, restaurar e dirigir todas as funções e processos vitais do meu corpo. Mas, para fazer isso devidamente, eu teria que lhe dar a ideia perfeita de saúde. A ideia atuaria como causa e o efeito seria a cura. Em consequência, concebi uma prece bem simples e direta. Meu corpo e todos os seus órgãos foram criados pela inteligência infinita da minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos.
A presença curadora infinita que existe em mim está neste momento transformando cada célula de meu ser, tornando-me inteiro e perfeito. Sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento. Maravilhosas são as obras da inteligência criadora em mim existente. Durante uns 15 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, repeti em voz alta essa prece simples. Cerca de 3 meses depois, minha pele estava inteira e perfeita. O tumor maligno havia desaparecido. Meu médico ficou atônito. Eu, porém, sabia o que acontecera. Eu fornecera ao meu subconsciente padrões de beleza, perfeição, geradores de vida. Eles expulsaram as imagens e os padrões negativos de pensamentos alojados na minha mente subconsciente e que eram a causa de todo o meu problema. Nada ocorre em seu corpo a não ser quando o equivalente mental surge primeiro na mente. Mudando a mente por meio de repetidas afirmativas, você muda o corpo. Este é o princípio fundamental de toda cura. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma subconsciente o sabe muito bem. Salmos 139, 14. Como o subconsciente controla as funções do corpo. Estejamos acordados ou dormindo, a mente subconsciente de modo ininterrupto, incansável, controla nosso corpo sem necessidade de intervenção da parte consciente. Quando dormimos, o coração continua a bater ritmicamente. O peito e os músculos do diafragma bombeiam ar para dentro e para fora dos pulmões. Nestes movimentos, o dióxido de carbono, subproduto da atividade das células do corpo, é trocado pelo oxigênio da atmosfera de que necessitamos para continuar a viver. O subconsciente controla os processos digestivos e as secreções glandulares, bem como todas as operações maravilhosamente complexas do corpo. Tudo isso acontece quer estejamos acordados ou dormindo. Se fôssemos obrigados a controlar com a mente consciente as funções do corpo, amargaríamos, sem a menor dúvida, um fracasso. Provavelmente morreríamos, e logo. Os processos são complicados demais, entrelaçados demais. A máquina cardiopulmonar usada em cirurgias feitas no coração a peito aberto é uma das maravilhas da moderna tecnologia médica, embora o que faça seja infinitamente mais simples do que aquilo que o subconsciente realiza 24 horas por dia, dia após dia, ano após ano. Suponhamos que estamos cruzando o oceano a bordo de um jato supersônico e passamos pela cabine do piloto. Claro que não saberíamos como pilotar um avião, mas não seria difícil distrair o piloto e provocar um problema. De idêntica maneira, a mente consciente não pode operar o corpo, mas pode atrapalhar um bocado sua operação. Preocupação, ansiedade, medo e depressão interferem no funcionamento normal do coração, pulmão, estômago e intestinos. A comunidade médica está justamente começando a compreender como são grandes as denominadas doenças relacionadas com o estresse. A razão é que tais configurações de pensamentos interferem no funcionamento harmonioso da mente subconsciente. Quando nos sentimos física e mentalmente perturbados, a melhor coisa que podemos fazer é nos soltarmos, relaxarmos e determos as engrenagens do processo de raciocínio. Fale com a sua mente subconsciente. Diga-lhe que, em um clima de paz, harmonia e ordem divina, assuma o controle da situação. Você vai descobrir que todas as funções do corpo retornam à normalidade. Não se esqueça de lhe falar com autoridade e convicção. Ela reagirá cumprindo suas ordens. Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? A primeira coisa a compreender
é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Permanece ativa dia e noite, atue você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor de seu corpo, você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a sua mente consciente, não com o subconsciente. Mantenha simplesmente a mente consciente ocupada com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objeto coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da mente consciente, sabendo do fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com a sua maneira habitual de pensar. Lembre-se de que, da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde flui, o princípio da vida em você flui de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você, sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como uma inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo ininterruptamente em seu corpo, vivificando-o, inspirando-o e tornando-o mais rico em tudo. E ele reagirá externamente dessa maneira. E assim como pensa, assim será. O princípio curador do subconsciente restaura nervos ópticos. Um dos mais famosos santuários de cura do mundo, o de Lourdes, situa-se no sudoeste da França. Os arquivos do departamento médico do santuário transbordam de dossiês que descrevem em detalhes casos autenticados das chamadas curas milagrosas. Madame Bury, um exemplo entre muitos, com nervos ópticos atrofiados e inúteis, era cega. Após uma visita a Lourdes, recuperou a visão. Vários médicos que a examinaram disseram em laudos que seus nervos ópticos continuavam inúteis. Ainda assim, ela via. Um mês depois, novo exame demonstrou que o mecanismo visual voltara por completo à normalidade. Estou absolutamente convencido de que a Madame Barry não foi curada pelas águas do santuário. O que a curou foi o subconsciente, que reagiu à fé por ela sentida. O princípio curador no subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos. A crença é um pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceito materializa-se automaticamente. Sem a menor dúvida, a Madame Barry foi ao santuário cheia de esperança e de fé sincera. No fundo do coração, sabia que podia receber a cura. A mente subconsciente respondeu nessa conformidade, liberando as forças curadoras sempre presentes na humanidade. A mente subconsciente que criou os olhos certamente poderia trazer de volta a vida do nervo doente. Aquilo que criou, o princípio criador pode recriar. Que aquilo que esperas seja feito conforme a tua fé. Como transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita? Um pastor que conheci em Joanesburgo, África do Sul, contou-me como superou o caso de um câncer pulmonar avançado. Utilizou o método de transmitir a ideia de saúde perfeita à mente subconsciente. A meu pedido, enviou-me uma descrição detalhada do processo que passo agora a você, leitor. Várias vezes por dia, condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado mental e fisicamente. Relaxava o corpo, falando-lhe da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração,
e meus pulmões estão relaxados. Minha cabeça está relaxada. Todo o meu ser está inteiramente relaxado. Uns 5 minutos depois, eu estava em um estado sonolento, letárgico. Nessa ocasião, afirmava a seguinte verdade: a perfeição de Deus está sendo, neste momento, manifestada através da minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, neste momento, minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita, e minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Esse pastor obteve uma notável cura. A técnica que usou é uma maneira simples e direta de transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Outra maneira maravilhosa de fazer o mesmo consiste em usar imaginação disciplinada e científica. Eu disse a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse de si mesmo uma imagem vívida, andando pelo escritório, chegando à mesa de trabalho, atendendo ao telefone e fazendo tudo o que habitualmente fazia se tivesse curado. Expliquei-lhe que essa visualização mental de saúde perfeita seria aceita pela mente subconsciente dele. Ele resolveu viver o papel. Na verdade, sentiu-se como se estivesse de volta ao escritório. Sabia que estava dando à mente subconsciente algo concreto e definido com o que trabalhar. O subconsciente era o filme sobre o qual estava sendo gravada a visualização. Durante várias semanas ele repetiu com a maior realidade possível essa visualização. Certo dia, o telefone de sua casa tocou em um momento em que não havia mais ninguém na casa. O aparelho ficava a 3 metros da cama. Ainda assim, ele conseguiu atender. A paralisia desapareceu a partir dessa hora. O poder curador de sua mente subconsciente havia reagido às imagens mentais, e disso se seguiu a cura. O homem sofrera de um bloqueio mental que o impedia a passagem de impulsos nervosos do cérebro para as pernas. Em consequência, não conseguia andar. Ao transferir a atenção para o poder curador que nele existia, o poder fluiu através da atenção concentrada e por ele pôde voltar a andar. Em tudo quanto pedires em oração, crendo receberás. Mateus 21, 22.